Voltamos com o programa Empresas e Negócios aqui pela ONTV e hoje oferecendo para você, telespectador, o nosso convidado especial, mas o nosso futuro apresentador da Sociedade Pernambucana, Alexandre Sá. Alexandre, e hoje, como é que nós estamos, já que nós mergulhamos numa crise econômica, estamos agora tateando a possibilidade de sairmos dessa crise econômica, a sociedade sentiu muito, porque a circulação de dinheiro também baixou. Como é que estão, na verdade, os nossos eventos? Como é que estão os nossos investimentos nos eventos, nos shows, dentro da própria sociedade, onde o comércio reclama, o prestador de serviço reclama, e todos nós sentimos também, tá, esse baque. Dentro da própria sociedade, qual o sentimento que você detectou? Nós observamos, amigo Brian, e a situação do país, me parece um caos. A situação tornou-se um tanto insustentável. Politicamente, eu diria insustentável. E essa crise gerada, o cenário de crise instalado no país, para todo e qualquer segmento, comprometeu radicalmente as pessoas, as finanças, o bolso de cada um. Seja no nosso segmento de eventos, notamos que os eventos tiveram uma baixa, tiveram uma queda. Então, eu pergunto a mim mesmo, qual é o segmento hoje, nesse país, no nosso país, que não sofreu uma baixa, que não sofreu uma queda? A coisa desestruturou de uma maneira tal, onde se começou com a corrupção, com o cenário corrompido, politicamente falando, e onde desestabilizou o país, a moeda nacional, onde provocou assim, eu diria que um câncer, nacionalmente falando. Eu vejo que o cenário deu um sinal de melhora. Eu vejo que houve uma discreta, uma sutil melhora no cenário econômico nacional, não no cenário político. A tendência é de pior para pior, como a cantiga do peru. Mas se o governo anterior estava insustentável e o governo atual, devido às novas denúncias, novos escândalos que a gente acompanha dia a dia, me parece que o atual presidente também sofre um período eu vi uma frase delicadíssimo. Uma frase que acho que diz pontualmente o que é, que saiu uma gangue e entrou outra. E, infelizmente, a bancada pernambucana também está fazendo uma vergonha que não tem tamanho, porque ter um programa de avermelhar o país e pegar um bocado de puxa-saco daqui de Recife, daqui de Pernambuco, e comprometê-los com um programa igual a esse, é sórdido, é nojento, e os políticos que estão engajados nesse projeto tenebroso de avermelhar o país, é não ter o senso de responsabilidade com as famílias brasileiras e não querer saber o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na Venezuela, no Equador, em Porto Rico e outros países que aí estão mergulhados, como Bolívia, e a Venezuela agora que arma o camponês para atirar no cidadão, porque o Maduro lá, que é outro vagabundo que não tem tamanho, quer porque quer ser ditador e o opressor da população. Mas deixemos isso de lado, porque política é uma coisa e a economia nossa, o Temer, mesmo pertencendo a este outro grupo, consegue dar umas pinceladas no Brasil, mas ao mesmo tempo, neste momento, nós estamos vivendo uma reviravolta. Se fica Temer, se não fica Temer. Alguns estão exigindo militarização já, porque tem que dar um freio de arrumação do Brasil. Da maneira como nós estamos, está faltando dignidade política, administrativa, austeridade e dignidade. E é exatamente o que nós cidadãos, estamos pagando a orgia do Estado corrupto, corrompido e corruptor. E isso tem que dar um basta, porque basta de mais impostos, mais juros, mais taxas, mais. E enquanto isso, os nossos governantes não têm um pingo de interesse em não fazer com que toda essa corporatividade política administrativa deixe de ter continuidade. E o que naturalmente é uma vergonha dizer isso aqui,
mas é o que o cidadão comum faz. Eu vi, por exemplo, a notícia de hoje, já que o nosso programa está sendo editado, que aumentaram a participação das alíquotas para os profissionais que militam na Assembleia do Rio de Janeiro, tá? E para a classe patronal aumentaram a alíquota, mas não do deputado. Não reduziram o custo do deputado. O deputado continua recebendo com prioridade, recebendo penduricalhos que numa empresa privada ele jamais receberia. Pior do que isso ainda, dá continuidade a essa esculhambação que a gente está assistindo e todos nós somos chamados a pagar pela orgia de todos eles. Enquanto isso, falta remédio para um pobre, falta lençóis nos hospitais para um pobre, falta pão, o pão nosso de cada dia na mesa do trabalhador, mas não falta o uísque para essa classe que aí está. E que alguém precisa dar um pontapé, Alexandre, e dizer, chega de esculhambação. Alguém tem que clamar, o nosso herói não sei onde está, mas alguém tem que clamar sobre dignidade e fazer com que todos os nossos políticos entendam que já chegou e já passou da hora de tanta esculhambação, de tantas denúncias, de tanta roubalheira. E como é que você diz que a Petrobras teve bilhões de prejuízo e você continua sendo aumentado com o preço da gasolina para sustentar o quê? O rombo que deram é absurdo. Qual a sua visão? E o rombo que deram, Brainer, foi grande. Foi tão grande de se dizer que se quebrou a estatal, que se quebrou a Petrobras, e ver-se ainda, como você falou, de maneira muito feliz, muito bem colocada, o aumento galopante dos preços em geral, particularmente do combustível, sacrificando a todos nós. Que na verdade, é uma cadeia, né? Quando você aumenta o combustível, aumenta o preço do transporte. O transporte, o açúcar, o gás de cozinha, tudo aumenta. Isso, finalmente, essa crise que se instalou no país, que começou do âmbito político, do âmbito podre da política, e como você também falou agora, é interessante, porque os deputados têm privilégios e regalias que a população não tem, inclusive da questão... Vamos falar dos vereadores, senadores, de todos aqueles que ocupam um cargo público. Essa semana eu estava estarrecido. Enquanto um assessorista, o homem que comanda o elevador da Câmara dos Deputados em Brasília, ganha 18 mil, um general do Exército ganha 14, cara. Que é isso? Isso é um absurdo, né? É absurdo. Uma desproporção. Não existe. Terrível. Não existe. A gente não vai e eles calam de maneira impune, de maneira... A gente não vai desmerecer, Brainer, o assessorista é uma profissão legal e digna, mas um general do Exército, de carreira militar. Que estudou para isso, que debruçou-se para isso. Com a responsabilidade que tem. Com a responsabilidade grande, chamado a responsabilidade de ganhar menos do que o assessorista do Congresso. Um deputado federal ganha 153 mil reais com os penduricalhos. E nenhum deles. Esses que estão aí denunciados, roubando, assaltando, retirando dinheiro e tudo mais, e que agora estão clamando por inocência, tá? Nenhum deles assume que são, de verdade, gente que representa a escória de todos nós. Não é só da política, não, de todos nós. Porque se fosse apenas um pobrezinho, não tivesse colarinho branco, estariam como o pobre está, na casa de detenção já há muito tempo. Há muito tempo. Mas isso faz parte da sociedade e eu estou chamando o Alexandre para conversar a respeito disso, porque dentro desse imbróglio todo onde o brasileiro está, isso representa o nosso modus vivendi. E o nosso modus vivendi passa pela economia, passa naturalmente por todos esses meandros que a gente sabe que quando vai na padaria e compra o pão mais caro, quando você vai botar a gasolina no seu carro, paga a gasolina mais caro, e ao mesmo tempo você vê que todos os preços foram majorados e as denúncias de corrupção e de desvio de dinheiro daquela corporação, eu estou falando da Petrobras, né? Chegamos a perder uma refinaria na Bolívia, e seu Lula nunca disse absolutamente nada. Terrível. Né? Então isso faz parte da sociedade e todos nós aí estamos dispostos a abrir microfones, câmeras, inclusive para você que é contrário, tá bem? Para que você venha aqui com o Alexandre discutir política, discutir medicina, apresentar projetos, apresentar eventos, fazer com que a sociedade pernambucana como um todo tenha um canal aberto
as propostas de direita, de esquerda, de centro, de onde for. O que eu sinto, Brainer, é que a bancada federal, Brasília, pernambucana, faz corpo mole. A bancada me parece que vive à base de corporativismo. Mas todos eles estão denunciados, cara. Então, envolvidos, denunciados na própria Lava Jato. Uhum. Eu, particularmente, tanto quanto você e milhões de brasileiros, apoiamos, endossamos, assinamos embaixo da Lava Jato. Nunca se viu uma operação igual a essa para levar figurões à cadeia, como levou recentemente Paulo Maluf e outros mais. A vergonha é grande, é uma espécie de mar de lama e a gente vê os porcos chafurdando na lama. E a imagem do Brasil desgastada no exterior, cada vez mais desgastada. Não é? Então eu também sou a favor de que o militar retorne ao poder, o militar é decente, não se existe mais administrativamente ninguém para controlar e que sejam fechadas as casas legislativas a nível nacional, do Congresso Federal, do Senado, a todas elas. É um freio de arrumação. Tem que dar um freio de arrumação nessa bandidagem todinha que está aí e botar os pontos nos is, porque o que aconteceu, se você vir, por exemplo, a pesquisa com relação aos impostos e às aposentadorias, por exemplo, quem hoje tem menos gente e com um valor muitas vezes superior, são todos eles que estão na justiça, no Estado e assim por diante, que são corporativistas e que fazem o salário deles próprios. E não tem parâmetro para isso. Não é? Até os juízes pernambucanos também entraram numa dessa. Muito bem, mas vamos mudar de assunto, porque isso agora, senão fica meio pesado e você que está nos assistindo aí, se você é contra, deve estar dizendo, puxa vida, não teria por que abordar um assunto como esse. Mas eu repito, isso aqui faz parte, sim, da sociedade pernambucana, da sociedade nordestina, brasileira e tudo mais. Ontem aconteceu de uma vereadora de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, falar mal dos nordestinos. E eu tive a oportunidade de escrever dizendo para ela que ela lavasse a língua e que tivesse boas maneiras, que fosse educada pelo menos, para quando falar de nordestinos, lave a língua. Dizendo que o nordestino é bom de roubar. Né? Isso é crime. Essa mulher tem que ser criminosa. É uma vereadora de Farroupilha que fala uma besteira dessa para a imprensa. Isso é publicado e precisa ter um acompanhamento melhor. Por quê? É inadmissível a contribuição política, social, de tudo que nós fazemos aqui no Nordeste. Nós não nos sentimos menores do que nenhum sulista. Eu tenho 43 livros publicados, eu sou professor, eu sou menos que o Alexandre. Portanto, essa senhora, só porque ela é de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, nota 0 para a senhora. Nós vamos a um breve intervalo, volto daqui a pouco com o Alexandre Sá, falando de outras coisas que não seja política e nem uma denúncia contra uma vagabunda de uma vereadora que fala mal de todos nós nordestinos. Aguenta aí, dentro de um minuto eu volto.